Olá, aluno meu! Então, estou fazendo esse vídeo aqui para passar um recado para ti a respeito das próximas 3 aulas, que serão aulas de funções. E aí tem uma música dramática no fundo, né? Funções. Esse conteúdo é um conteúdo muito abstrato, que vai demandar uma estratégia de estudos que já está pronta no teu livro didático, que basta tu utilizá-la. Veja, funções é um conteúdo realmente que demanda um conhecimento teórico muito forte, né? Aqui no início eu explico a definição de função, né? O que é uma função. Veja a linguagem simbólica aqui, ó, F de A em B. O conjunto A é o conjunto B é o, né? Aí eu explico o que é uma função, o que é o conjunto domínio, o que é o conjunto imagem, o conjunto contradomínio, o que é a lei de uma função, o que são as raízes de uma função, tá? A classificação das funções. Ou seja, esse é um assunto que demanda um conhecimento teórico muito forte. E tu só vai conseguir fazer os testes se tu tiver uma teoria sólida, tá? E aí depois ali da parte de domínio tem a parte de função composta, função inversa, e no final a parte mais aplicada, que mais cai no Enem, que é a modelagem, tá? Então como é que tu vai estudar? Depois que tu assistir a aula, aquela aula que está planejada para te assistir no horário que tu montou, que eu espero que todo mundo esteja com o seu horário, o seu plano de estudos, né? Naquele momento que tu assistir a aula, depois da aula, tu vai responder isso aqui, ó, fundamental, aluno meu, ó, questionário da aula 5. Tá vendo aí? Tu vai responder essas questões aqui, ó, né? Então, por exemplo, questão número 1, o que é uma função? Questão 2 aqui, ó, o que significa f de x? O que devo calcular se for perguntado f de 2? Eu devo calcular o valor de y que corresponde a x igual a 2, né? Ou seja, o valor de y que forma par ordenado com x igual a 2. Tu vai responder como isso aqui? Tu vai responder isso aqui no teu caderno, escrevendo ou falando, né? Explicando para ti mesmo, verbalizando. Isso é sensacional. Aí tu vai ajudar o teu cérebro a internalizar essas definições, né? Esses conceitos, tá? Então tá aqui o questionário, ó. Então tu vai responder essas questões aí, tu vai levar, dependendo do teu conhecimento, do que tu lembra, da tua concentração na aula, tu vai levar 15, 20 minutos, 25 talvez, né? Se tu tiver muita dificuldade, olha aqui, gente, ó, um QR Code aqui, tu vai com o celular ali, né? Com a câmera do celular, vai abrir o vídeo resumo, um resumaço dessa aula aqui, ó. Tá? Aí assistindo o resumo, tu pode responder essas questões aí, tá? Tu assiste o resumo e responde as questões, tá bom? De preferência no mesmo dia da aula. Se não for possível, no dia seguinte, tá? Próximo da aula. Responder o questionário, tu vai fazer umas 10 questões da lista. Vai tentar resolver as 10 primeiras questões, tá? No mesmo dia da aula ou no máximo no dia posterior. E as outras 35 ou 30 questões, tu vai fazer em outro momento, sei lá, 3 ou 4 ou 5 ou 6 dias após a aula, mas antes da próxima aula, né? Tu pode fazer tudo junto, num turno só, mas se tu tiver muita dificuldade, não faça tudo junto. Vai estudando 40 minutos por dia, por exemplo, fazendo 6, 7, 8 questões por dia, né? Ao longo de 5 dias, tu mata a tarefa, tá? Ali eu quero lembrar que sempre tem umas dicas ali que eu percebo que, ó, é importante que vocês leiam. Olha aqui, ó. Aluno, ó, questão 17, começa a pegar, o bicho a pegar aqui na aluno meu. Lembre-se que uma estratégia importante é fazer o gráfico, né? O professor Faé diz assim, faz o gráfico, tchê. Uma mensagem clara aos gaúchos, faz o gráfico, tchê. Tá? Como é que tu faz o gráfico? Tu vai aprender lá na aula, tu monta uma tabelinha XY, né, de pares ordenados, aí tu atribui valores para o X, substitui e calcula o Y. E aí com esses pares ordenados tu constrói o gráfico. Aliás, essa é uma das principais estratégias que tu vai estudar nessa aula aí, tá? Então tem algumas questões com dicas, ó, questão 18, ó. Lembre-se que uma estratégia importante é substituir, né? Palavra mágica, substitui, né? De tongo aberto, oi, substitui. Às vezes o cara tá meio perdido lá, não entendeu direito, substitui e mata, tá? São estratégias importantes,
não basta as estratégias, tu tem que ter um domínio teórico. Tá? Então essas 3 aulas é fundamental que tu faça isso. E tu vai perceber uma coisa, tu fazendo isso, ou seja, estudando da forma correta, adequada, estratégica, quando tu chegar lá na 3ª aula de funções, que é para ser a mais difícil, tu vai perceber que tu vai achar ela mais fácil que as anteriores. Por quê? Porque o conhecimento é construído, né? É uma escada, a gente vai subindo, vai vencendo, de vez em quando tropeça, né? E arranja força para subir de novo, tá? Então, é importante usar a estratégia correta, senão tu vai perder tempo. Eu não quero que tu copie. Eu vou copiar a aula toda no caderno, bem bonito, com florzinha, estrelinha, né, pôneis coloridos. Não funciona, gente. Não funciona. Né? Copiar assim, o cérebro ele não trabalha, e se ele não trabalha, não funciona. É que nem eu quero pegar a massa muscular, daí eu vou pegar aqui, ó, o estojo do meu óculos aqui. Né? Não vai funcionar, vou perder tempo. Tá? É importante usar a estratégia que está aqui. Ok? Bom, o que mais que eu tinha para passar para vocês? Depois dos comentários, dos testes, né, lá, depois dos comentários, todos os capítulos são organizados assim. Tem uma lista aqui, ó, olha aqui, questões de reforço de matemática básica. Gente, é o seguinte, basicamente as pessoas não conseguem fazer os testes de matemática por 2 razões. Primeira razão, porque não sabe a teoria. Calcule o coeficiente angular da reta tal. O cara não sabe o que é coeficiente angular, ele fica viajando, ele não consegue calcular. Segunda razão, a matemática básica dele não está forte. Ela está com lacunas. Aí na hora de isolar o x ele se atrapalha, na hora de fazer os cálculos ele soma antes de multiplicar, ele se atrapalha com a hierarquia da matemática. A matemática básica, que é lá do ensino fundamental, eu dei na primeira aula, na aula 0, mas eu dei tudo lá, né? E aí, o que eu estou fazendo aqui? Vocês estão tendo a oportunidade de ver aqueles assuntos um por vez, né? Aqui, nas 9 primeiras aulas desse módulo 1, tu tem um curso completo de matemática básica, tá? Inclusive, tu pode assistir essa aula lá na sala Classroom. Tem a aula pronta lá, tá? Aliás, dividida em partes, eu fiz aulas curtas, 10, 15 minutos. Tem lá, produtos notáveis, fatoração, tá lá, na mesma aula da aula 5 aqui, ó. Cada lista tem a sua aula relativa lá, tu pode assistir e depois fazer a lista, tá? Aí tu vai reforçar a matemática básica. E para quem tem mais facilidade, ou então para quem está sobrando tempo, tal, tem as questões complementares, o desafio, né? Então essas são questões de nível mais top, né? Fundação Getúlio Vargas, que mais? Unicamp, FUVEST, alguns institutos militares, tá? São, claro que a lista de 45 questões também tem questões desse nível, mas aqui é para seguir com alto nível, né? Para quem quer, enfim, quem vai sair um pouco desse eixo aqui, Rio Grande do Sul, né? Que vá num vestibular que exige um pouco mais, tá aí também, tá? Para te reforçar, ok? E tá, todas elas comentadas, ok? Então é isso, gente. Eu queria reforçar isso, lembrar isso, né? Lembrar que o curso é personalizado, vocês podem tirar dúvidas a qualquer momento pelo WhatsApp. Se a lista de dúvidas for muito extensa, marca o plantão individual, me chama no WhatsApp, solicita horário, vou te passar horário, tá? Tem também o plantão das listas anteriores, toda segunda-feira às 19 horas, toda quarta-feira às 13 horas, tu pode participar dos 2 ou de um só, cada um se organiza conforme, né, a sua dificuldade e o seu horário de estudos, tá? E aproveitem a personalização do curso e, ó, coragem, vamos lá, né? Quando a gente começa a aprender, os testes começam a fluir, né? A gente sente também motivação, tá? Então, veja bem, a estratégia correta de estudos, mas a dedicação vão te ajudar na motivação, que são os 3 elementos que tu precisa, tá?
Muitas vezes a pessoa se desmotiva porque ela não consegue, né? E ela não consegue porque ela está usando muitas vezes a estratégia errada. E as estratégias erradas ao longo de uma vida de estudos levam a crenças negativas. Aprender matemática, o cara coloca um muro na frente, o cérebro dele já, né, já colocou um muro na frente. O que nós vamos fazer? Nós vamos destruir esse muro aí. Tá? É possível, não tenha dúvida, né? O nosso cérebro ele tem neuroplasticidade, ele aprende. Tá? A gente tem que quebrar alguns muros aí para poder seguir. Aliás, não só para matemática, para tudo na vida. Tá bom, pessoal? Bom final de semana, né? Cuidem-se, que a situação segue complicada, mas temos certeza que vai melhorar, né? Cuidem-se bastante e sempre à disposição. Um abraço a todos.